Você sabe o que é gaslighting? Antes de eu te explicar o que significa, eu quero que você lembre de dois eventos que aconteceram essa semana. Um foi um canal de televisão muito famoso, onde tiveram a cara de pau de dizer que não existiu o Fique em Casa. Existiu o Fique em Casa se puder. E também teve a cara de pau de uma jornalista famosa em que ela colocou um texto: o presidente mentiu, nunca existiu lockdown no Brasil. Mas o print é eterno e temos essa mesma jornalista enaltecendo o lockdown, dizendo que o presidente não estava reconhecendo os benefícios desse mesmo lockdown. Refrescando sua memória desses dois fatos, lockdown era para durar de 15 dias a um mês para dar tempo de construir os hospitais de campanha e o sistema de saúde preparar para os atendimentos. O lockdown durou 1 ano e meio, 2 anos, por aí. Falando sobre a questão do Fique em Casa, quero te lembrar daquele tanto de pessoas que não puderam abrir os seus comércios, que tiveram as portas lacradas, soldadas. Dessas pessoas que estavam sozinhas na praça, que foram presas, mulheres inclusive agredidas. De surfistas sozinhos no mar, com a polícia esperando na areia para prender. E enquanto isso, o BRT e os ônibus lotados das pessoas que iam servir aos que puderam ficar em casa. E qual a correlação dessa hipocrisia com o gaslighting? Vou te explicar. Gaslighting é uma técnica onde se mente, se deturpa fatos verdadeiros, se omite algumas informações em que você coloca só o que te interessa, você usa só os fatos de forma seletiva para você manipular psicologicamente uma pessoa. É um abuso psicológico que se faz. Para que essa pessoa ela comece a duvidar de si mesma, ela duvide da sua memória, da sua percepção e da sua própria sanidade mental. Quando você começa a repetir 1000 vezes uma mentira, lembra qual foi o personagem da história famoso que fez isso, que disse isso? Então, quando você começa a fazer isso, muitas pessoas vão começar a duvidar de si mesmo, vai falar: ué, será que eu me enganei? Será que eu entendi mal? Será que todo mundo que está falando está errado e eu sou o único que estou certo? Porque o ser humano ele tem uma necessidade de acompanhar o grupo, o efeito manada, que foi o que lá nos primórdios fez ele permanecer vivo, né? Não ser atacado pelos animais. Já conversei em várias lives sobre isso, sobre cérebro reptiliano, sistema límbico, enfim. Você começa a duvidar de você mesmo quando todo mundo, principalmente a mídia, está falando a mesma coisa, mesmo que seja mentira. E por que esse tipo de manipulação costuma dar tão certo? Porque eles sabem como ligar os gatilhos mentais, sabem como funciona o subconsciente das pessoas. Sabe que a maioria tem memória curta, sabe que as pessoas têm medo de se destacar da multidão e de se colocar com as suas verdadeiras opiniões. Você deve ter visto também que essa semana um grupo de empresários teve a sua vida invadida por conta de conversas privadas no WhatsApp. Eu pensava que era um país democrático em que a gente tinha direito à liberdade de expressão e de opinião. Eu pensava que print de WhatsApp não servia como prova para incriminar ninguém. Talvez eu tenha me confundido, ou talvez existam 2 pesos e 2 medidas. Teve um outro evento absurdo que aconteceu e que talvez você ainda não saiba, com 2 médicos, defensores da vida, cientistas, estudiosos que estavam estudando um medicamento que inclusive tinha uma eficácia muito alta no tratamento dessa doença em questão, né, desses últimos 2 anos, que é o Dr. Ricardo Zimmermann e o Dr. Flávio Cadegiani, e que tiveram também as suas casas e clínicas invadidas, em que foram recolhidos celulares e computadores por conta dessa pesquisa de um medicamento para salvar vidas. Preste atenção, eu não estou falando que eles mataram, roubaram, não, eles estavam estudando um medicamento.
entenda a gravidade dessa situação. E qual será o objetivo dessa coerção? Aliás, eu quero te lembrar que em 2018 foi falado na mídia para tomar cuidado, que haveria uma ditadura, que as pessoas perderiam as liberdades. Eu fico pensando, qual o nome que se dá para o que a gente está vivendo atualmente, de você não ter liberdade de expressão, de opinião, de você não ter cometido nenhum crime e ter a sua vida invadida? Qual será o nome que se dá a isso? Independente do nome que você dê, com certeza o responsável não é o Poder Executivo. Então você já vê que o que a mídia te contou é completamente diferente dos fatos, da realidade. Então qual será o objetivo dessa coerção? Será que é intimidação? Será que é usar alguém de exemplo para que o resto das pessoas que pensem parecido com aquela pessoa fiquem com medo? Fiquem subservientes? Fiquem submissos? Exatamente, né? Com o teste de controle social, por exemplo, que foi feito com a focinheira? Será que tem alguma correlação com isso? Você consegue perceber que todo esse tempo eles têm feito o possível e o impossível para manter as pessoas naquela frequência baixa do medo, da humilhação, da vergonha, mas que você vibra aqui embaixo? Os seres das trevas, eles se alimentam do medo e você fica vulnerável a eles quando você vibra em frequências baixas. Estamos em guerra política, em guerra por poder, por dinheiro? Sim, mas estamos também numa guerra espiritual. Quando você se acovarda, quando você se esconde, você se submete a toda essa tirania, é nesse momento que eles ganham o jogo. E é exatamente o contrário que você tem que fazer. Você tem que lutar pela liberdade, pela verdade e pela justiça. Não importa se existem opiniões divergentes, mas a luta por esses valores tem que ser igual para todos nós. Compartilhe esse vídeo para quem precisa entender a gravidade do que está acontecendo e de que maneira que a gente pode lutar contra isso e vencer esse sistema tirânico.